A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. Bom, eu queria meditar junto com os irmãos em Ezequiel, no capítulo 28. Pois é, a partir do versículo 13, nós temos a narrativa bíblica sobre a queda do querubim ungido. Quem era esse querubim ungido? Senão Lúcifer, Satanás, aquele que era, antes da queda, o que estava mais próximo de Deus. Ele era adornado, ele era o mais bonito, o mais belo entre os seus compatriotas ali, entre os seus amigos angelicais, entre os seus servidores. Na verdade, ele era adornado, ele era ali cercado por pedras, cercado por bênçãos, enfim, por toda sorte de coisas boas. Deus o tinha cercado. Você vê que a origem do mal não tem nada a ver com o que a pessoa recebe da parte de Deus, mas com o que foi criado. A origem do mal é o inimigo ter se pervertido, ter o seu coração intentado, se envaidado e tentado ser mais do que Deus. Isso fez com que a sua queda fosse iminente. Acredite os céticos ou não, o inimigo caiu porque a sua mente estava pervertido, seu coração foi encontrado em iniquidade. Vamos ler o texto bíblico que está em Ezequiel 28, versículo 13, diz assim: E esteve no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Veja agora o que Deus, através de Ezequiel aqui, está descrevendo aqui nessa narrativa aqui, o que ele tinha ali, perante ele, para uso exclusivo ali, para ele, para o inimigo. Veja só, antes da queda, ele tinha o sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífanos, no dia em que foste criado, foram preparados. Olha aí, olha como a música é antiga. Foi preparada no dia em que o inimigo foi criado. Que até então ele não era inimigo, era anjos. Ele era um anjo poderoso que estava do lado de Deus, perto do Senhor Deus. Tu eras querubim ungido, olha aí, ele é ungido, estava ungido ali por Deus, tinha mais poderes que os outros, ele era ungido. Para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras no teu caminho, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí, iniquidade, pecado, o erro. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, e pecaste por isso. Te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, porque era bonito, belo, tinha tudo, não é? Ele se envaideceu, o texto bíblico. Elevou o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, depois fiz sair no meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos teus olhos, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados. De ti em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Foi ali, lançado da região celestial, lançado diante de Deus, no trono de Deus, abaixo, porque no seu coração foi encontrado iniquidade. Isaías também descreve, Isaías 14, que ele se intentou ser acima de Deus, ou seja, ele se intentou estabelecer o seu reinado, o seu trono acima do trono de Deus, e Deus o fez cair, e a grande foi a queda. Meu querido amigo, meu querido irmão, quantos tentam se estabelecer naquilo que Deus não colocou? Quantos tentam ser aquilo que não são?
Quantos tentam estar no lugar que Deus não mandou estar? Quantos tentam fazer algo que Deus não pediu para que fizesse? Veja aí, o inimigo, se nós ver a narrativa bíblica, não tinha motivo para ele se perverter. Mas a Bíblia diz ali que a vaidade o fez cair em iniquidade. Por causa da sua formosura, ele começou a se envaidecer e nessa situação ele começou a desejar o que não deveria ser desejado. Porque, assim como nós, os anjos são criaturas de Deus, criaturas aladas, criaturas celestiais, criadas por Deus. Diferente de nós, que fomos criados do pó da terra, os anjos foram criados por poderes, criados por algo espiritual, poderoso, e somente Deus sabe como e quando foi feito, mas a descrição está aí. Ele andava sobre as pedras fogueadas, tinha todo ali um aparato, ele tinha tudo ali para estar contente e feliz, andando sobre as pedras, tinha ali as mais preciosas ali para adorná-lo, tinha ali os tambores, enfim, tinha tudo ali para ele estar ali servindo a Deus. E como ele serviu por um bom tempo, a Bíblia também não descreve o tempo, essa linha de tempo, esse lapso de tempo não sabemos, mas sabemos que um período de tempo ele serviu a Deus corretamente. Mas a Bíblia diz desde que foi criado, até aquele ponto, cita até o Éden. Agora, por quê e para quê, não sabemos. Mas entendemos que tudo isso foi necessário porque Deus não queria seres robotizados. Os anjos, assim como nós, têm o livre-arbítrio. Porém, aqueles que lançaram mão do livre-arbítrio para seguir a Lúcifer foram escravizados por ele, foram transformados em demônios, em anjos malignos, em criaturas do mal. Mas, diferente deles, nós, seres humanos, que muitas vezes erramos, pecamos, mas nós temos ainda a oportunidade de salvação comprado por Cristo na cruz do Calvário. Por isso o inimigo tem essa tremenda ira, ódio pelo ser humano, porque para ele não há misericórdia. Porque ele, como ser angelical, ele não deveria, não disse poderia, não deveria ter escolhido pela queda, ter escolhido ser igual ou superior a Deus. Deus jamais deixaria isso, porque Deus criou todas as coisas. Ele não é criado, ele criou. Então os céticos que não entendem isso fazem confusão em sua mente e seu coração. Acabam pecando por não conhecer o texto, os textos bíblicos, os textos originais, como a palavra diz. Por muitos por não entender, começa a conjecturar, falar coisas que vêm à sua cabeça sem base bíblica, e isso é muito perigoso. Temos que falar o que está escrito na Escritura. O que está na Escritura é o suficiente para nos levar ao reino dos céus, é o suficiente para salvar a nossa alma, é o suficiente para nos dar entendimento, é o suficiente para mostrar o caminho da salvação. Por isso, o querubim ungido, o que caiu, o inimigo das nossas almas, chamado Lúcifer, esse nome que a princípio não tinha, foi um nome atribuído a ele lá na frente, mas não importa. O que importa é que ele era o portador da luz, ele tinha luz em sua vida. Ele era a luz até que a iniquidade em que foi criada em seu coração transformou-se em trevas. A partir desse ponto, ele e tudo que simboliza o erro atribui a si, porque ele é o pai do erro. Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Disse aos judeus, e disse àqueles judeus que eram rebeldes, vocês seguem o vosso pai, que é o inimigo, porque ele mente desde o início. Assim, meu querido irmão, vamos se aproximar do Deus Todo-Poderoso. Não vamos deixar que o inimigo, esse articulador, manipulador, faça como fez com os anjos, seus compatriotas, ali, seus ali conterrâneos, podemos dizer assim, né? Os seus amigos angelicais, o qual ele dobrou ali a mente deles, conseguiu perverter o pensamento deles, e a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, que ele arrastou consigo, transformado em dragão agora, com a sua cauda, arrasta terça parte dos anjos, descendo consigo, se transformando em demônios. E aí Jesus diz
que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Por isso, meu querido irmão, o inferno não foi preparado para você. O inferno não foi preparado para mim, para o ser humano, não. Mas foi para o inimigo e os seus anjos. O ser humano vai de abiúdo, de teimoso. Muitos irão por não observar, por não obedecer à palavra de Deus. Mas eu e você, que acredita na palavra, eu e você, crê nessa palavra, no evangelho genuíno, a palavra de Deus, e permanecermos até o fim. Não iremos para esse lugar, porque a Bíblia também nos garante a vitória da parte de Deus, a vitória de Jesus, a vitória dele na cruz, abriu espaço para eu, todo ser humano, que acreditar e que permanecer e que buscar pela Escritura, recebe o escape divino da parte de Deus. Muitos atribuem a Deus o mal. Deus nenhum mal fez, muito menos praticou. O mal, sim, nasceu no coração de Lúcifer, nasceu no coração do diabo, do inimigo, das trevas, do cramunhão, do bicho ruim. A iniquidade nasceu no coração dele. E todos aqueles que derem ouvido a ele, cairão com ele. E é isso que ele quer, pois que ele não pode tocar em Deus, mas ele toca naquilo que é de Deus. Se aquilo que é de Deus, que eu e você, der lugar para que ele venha fazer isso. Por isso, meu querido irmão, não dê lugar ao inimigo. Permaneça firme. Adore a Deus, porque Deus é poderoso e ele quer trabalhar cada dia mais na sua vida, na sua alma e no seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E lembre-se, o inimigo, ele não é burro, ele é inteligente. Mas a sua inteligência, a sua astúcia é usada para o mal. Por isso, meu querido, a Bíblia diz para nós, ore, mas vigie. Oração sem vigilância, vigilância sem oração não funciona. Case as duas coisas, é como um passarinho. Se ele com uma asa só ele não vai voar, ele precisa das duas asas. Então, todo aquele que se diz de Deus precisa ter oração, jejum, vigilância, oração e vigiar. É necessário as duas coisas para seguir no caminho da salvação. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do inimigo, que não é brincadeira. Ele é um espírito maligno e fica à espreita, procurando, como diz a Escritura, bramando como leão, procurando tragar aqueles que der lugar para ele. Que Deus te guarde, Deus te livre. Estaremos orando e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Grandioso Deus, Pai eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia nesse coração, nessa vida, nessa alma. Nesse irmão, nessa irmã, nessa jovem, nesse jovem, nesse moço, nessa moça, nessa pessoa que acredita na palavra de Deus, que acredita no Evangelho. Agora, esse que não acredita, certo, que infelizmente, Pai, eu peço e oro para que o Senhor venha abrir a mente dele ou dela, para que não venha perder tempo na jornada, ou seja, não venha caminhar nesse mundo como se isso tudo que estamos falando não é verdade. O Senhor sabe, Pai querido, que é verdade. E muitos, por não dar ouvido à palavra, por endurecer o coração à palavra, por fazer uso do livre-arbítrio, irão se perder. Mas eu oro para que o Senhor venha, Pai, a tempo hábil, abrir a mente e esse coração, desse irmão, desse moço, dessa moça, dessa pessoa. E esse que já abriu o coração, que está na tua presença, esse que é inscrito aqui nesse canal também, Pai, abençoa a família deles, livra eles do inimigo, livra da serpente traiçoeira. Ela trairou Eva, trairou os reis, trairou profetas, trairou homens de Deus, mulheres de Deus, porque ele é astuto, ele é asqueroso, malvado. Ele planeja o mal 24 horas, como está descrito no livro de Jó. Enquanto Jó estava servindo a Deus sem fazer mal a ninguém, o inimigo estava planejando contra ele, indo diante de Deus para acusar Jó e para manipular, tentando derrubar Jó. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, segurou Jó em sua mão, o guardou e o livrou. Porque o que Deus tinha colocado no coração de Jó, ninguém tirou, nem o inimigo, que era a fidelidade, a paz e a confiança. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, e que Deus venha te guardar e te livrar. Para encerrar, se for novo, meu querido, e gostar do conteúdo aqui desse canal, se inscreva, eu fico grato e agradeço em nome de Jesus, que Deus venha abençoar grandemente a todo inscrito. Compartilhe, dê seu joia, até o próximo vídeo. Deus abençoe.